Oi gente, esse é o terceiro vídeo da nossa oficina História de Pescador, a arte de contar histórias. E se você chegou até aqui, você já deve ter contado a sua história na frente do espelho e já criou vários gestos e vários movimentos da história. Pois bem, a gente já deu para entender que a contação de histórias é uma mistura de várias artes, da literatura, da expressão corporal, da música, da poesia, do teatro. Mas você entende qual é a estrutura narrativa da história? Bom, toda história tem um início, um meio e um fim. E o papel do contador, do narrador de histórias, é ter o domínio desse tempo, é ter o domínio dessa estrutura. Para quê? Para saber utilizar de suas técnicas, dos seus recursos de voz e de corpo, para dar mais imagem às histórias e tornar a história mais dinâmica, tornar a história mais interessante para o público, para o espectador, para a criança que está assistindo. Então, trabalhar esse tempo, trabalhar essa estrutura e saber desenvolver uma boa entonação de voz vai fazer com que a sua história se torne mais interessante, se torne mais lúdica. Dona Velha Araponga, o arauto da floresta, fazendo um berreiro enorme, anunciava uma festa. São Pedro manda avisar a todos os bichos desse sertão, a grande festa no céu, na noite de São João, não deve faltar a mesma nenhum bicho voador, do mosquito à borboleta, do colibri ao condor. E pra bicho sem asa não fazer vestida à toa, manda frisar que a festança é só pra bicho que voa. Depois disso, a gente vai pro desenvolvimento da história, que é quando as coisas começam a acontecer, quando as ações começam a surgir. E o momento do clímax é o ponto mais alto da história. É o ponto onde se desenrola uma ação maior, se desenrola uma aventura ou um feito de um herói. E depois disso, se a gente encaminha pro desfecho da história, que é onde acontece a resolução dos problemas, que é onde acontece a finalização daquela aventura, a finalização daquela história. Então esses são os principais pontos de uma estrutura narrativa, de uma história: início, meio, clímax e o desfecho da história. E esses elementos da narrativa incluem o narrador, que é o próprio contador, narrador, inclui os personagens da história, que eles vão aparecendo no decorrer do desenvolvimento da história, inclui o tempo, que é importante a gente saber esse tempo, em que tempo está passando, se é um tempo psicológico, se é um tempo cronológico, e inclui o espaço, o local, que é onde que essa história está acontecendo, em que lugar essa história está acontecendo. Como, por exemplo, a história muito conhecida, Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina linda, linda, que usava um chapeuzinho vermelho. Ela morava junto com a sua mamãe. Certa vez, sua mamãe pediu para ela levar uma cesta de doces para sua vovó, que morava do outro lado da floresta. Só que pediu para Chapeuzinho passar por um outro caminho, porque dentro da floresta poderia ter vários perigos, como o lobo mau. Então essa história, você percebe que o lugar é uma floresta, a personagem aparece, né, que é a Chapeuzinho, depois tem a sua mãe, depois tem a trama da história, né, que é onde a Chapeuzinho ela em vez dela pegar o caminho mais longo, né, que é por volta da floresta, ela passa por dentro. Então já é um clímax da história ela encontrar com esse lobo, e o lobo se passar de vovozinha depois, né, e a Chapeuzinho chega na casa dela e em vez de encontrar a vovozinha, é um lobo fantasiado de vovó, na intenção de devorá-la. O desfecho dessa história é quando o caçador vem, expulsa o lobo mau ali daquela casinha, da casa da Chapeuzinho, da avó, e a vozinha da Chapeuzinho aparece depois e tudo termina tudo bem. Então você percebe aí a estrutura narrativa dessa história, que tem o seu início, que tem o seu meio, o desenvolvimento, que tem o seu clímax, que é o ponto mais alto da história, e tem o seu fim. Então o narrador, ele tem que estar atento a isso,
Porque a história ela pode ser mudada, você pode, enquanto você tá contando, você pode sofrer alterações da própria plateia. A plateia pode interferir na tua história, e você tem que saber onde é que você tava pra você saber voltar e continuar com esse desenrolar, com essa fluidez da história até caminhar para o momento final. Mestre Sapo, ouvindo aquilo, fez uma cara zangada. Respondeu com um versinho, sem parar a tabuada. Tá errada, magricela, saracura bobalhona. Mestre Sapo vai à festa, nem que seja de carona. 4 com mais 4, 4 com mais 4, 4, tá errado. 4 com mais 4, 4 com mais 4, 4, tá errado. Mas depois de um tempo, começou a matutar. Como é que eu vou à festa sem ter asa pra voar? Já tava até desistindo, quando achou a solução. Quando o Doutor Urubu chegou cantando com seu violão. Vai haver festa no céu, blam, 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 blam. Vou levar meu violão, blam, 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 blam. A festança vai ser boa. Vai ter canjica e quentão, blam, 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 blam. Mas só vai, bicho, que boa! Quando o Doutor Urubu terminou, Mestre Sapo fez um escarcéu e saiu gritando: Epa! Rabbit, Madame Saracura tá pensando que sapo só vive na lagoa? Vou mostrar pra magricela, vou provar que sapo voa. Vou tirar minha casaca lá do fundo do baú, já resolvi, vou à festa na viola do urubu. Que você tá contando a história, você tem que ter consciência dessa estrutura narrativa dela, você tem que utilizar desses recursos de voz ou utilizar de formas animadas, de objetos, de fantoches, para você enriquecer a construção da imagem da sua história e poder despertar assim a imaginação do público, a imaginação da criança que tá ali te assistindo. Bom, agora que você já contou a sua história na frente do espelho, o que a gente vai fazer? Procura identificar qual é a estrutura dessa história, a estrutura narrativa dela. Só identificar qual que é o início, qual que é o meio, qual que é o clímax dessa história. Na sua opinião, na história do pescador e a sereia, qual é o momento mais alto da história? E depois o desfecho. Como é que acontece esse desfecho? Como é que o narrador pode caminhar? Que tipo de voz, que tipo de entonação de voz ele pode utilizar para caminhar para o desfecho dessa história. Então fica com essa atividade. No módulo 4, a gente vai falar das músicas que podem ser introduzidas nas histórias, algumas histórias que já vêm com músicas e de alguns instrumentos musicais também que você pode utilizar para enriquecer ainda mais a sua história. Tá bom, gente? Espero vocês até o próximo módulo. E estendeu com força sua vara com a bochecha do pulmão. Pau! Que Mestre Sapo saiu lá de dentro como um tiro de canhão. Pum! Caiu de lá de cima o coitado, avistando uma pedra lá embaixo, gritando desesperado: afasta a pedra, senão desborracho. Afasta a pedra, senão desborracho. Afasta a pedra, senão desborracho. E por mais que ele gritasse, a pedra não se afastou. Pedra não anda, não ouve, e o sapo se esborrachou. Não morreu, mas ficou feio. Seu corpo ficou disforme, seus olhos esbugalhados, a sua boca ficou enorme. Escutem, meus amiguinhos, esse recado acertado. Ir à festa sem convite tá errado. Sapa na lagoa, canta noite e dia. Cai a garoa, chove, chuva fria. Chove, chuva fria. Sapa na lagoa, canta noite e dia. Cai a garoa, chove,
chove chuva fria. Essa foi a história Festa no Céu, um conto popular que entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra!